Se você decidir reduzir seu padrão de vida, a maioria das pessoas vai olhar para você com pena. Vão achar que você fracassou. Na nossa cultura, o excesso virou o único símbolo de valor aceitável. Acumular posses, aparência e um padrão de vida caro virou o roteiro inquestionável do sucesso. Mas por que simplificar parece um atestado de derrota para tanta gente? Por que a ideia de precisar de pouco assusta tanto? A resposta revela um mecanismo invisível e desconfortável. A sociedade precisa que você deseje muito, porque é o seu excesso de necessidades que mantém você preso, dócil e obediente. Ao tentar ter tudo para provar o seu valor, você não construiu liberdade. Construiu uma infraestrutura de exaustão. Uma máquina cara que exige seu tempo, sua energia e sua paz apenas para não desmoronar. O filósofo Henry David Thoreau já havia diagnosticado essa ilusão ao constatar: a maioria dos homens vive uma vida de silenciosa desesperação. Eles adoecem não por falta de esforço, mas porque estão esmagados pelo peso exato daquilo que chamam de vitória. Neste vídeo, você vai entender por que viver com menos não é abrir mão da vida, mas retomar o controle dela. Porque a verdadeira força não está em conseguir comprar o mundo, mas no superpoder estratégico de precisar de muito pouco. Desde a infância, uma equação muito específica é implantada na sua mente. Crescer significa somar. Você soma diplomas, soma cargos, soma metros quadrados, soma zeros na fatura do cartão. O mundo ensina que o acúmulo é o passaporte inquestionável para a liberdade. Mas quando você olha ao redor, o que vê na vida adulta não são pessoas livres. Henry David Thoreau percebeu essa inversão de valores há mais de um século. Ele observou a corrida cega da sociedade pelo acúmulo e cravou um alerta que continua assustadoramente atual. Não há equívoco mais fatal do que consumir a maior parte da vida apenas para ganhar a vida. E é exatamente nessa armadilha invisível que você cai. Você entra no jogo acreditando na promessa. Trabalha duro, engole o desgaste diário e troca a sua força vital por dinheiro. Com esse dinheiro, começa a comprar os troféus que provam o seu avanço. Um carro melhor, um endereço mais nobre, conveniências que mostram para os outros e para si mesmo que você tem capacidade de realização. Durante um tempo, isso gera uma euforia real. Parece que o esforço está valendo a pena. Mas de forma quase imperceptível, a gravidade dessa estrutura começa a pesar. O custo para manter tudo isso no ar passa a exigir uma energia desproporcional. O carro mais caro exige um seguro mais alto. A casa maior consome mais manutenção, mais impostos e mais tempo de organização. O padrão de vida que você elevou agora exige que você continue faturando alto, o que significa que você não pode mais parar. Você perde a capacidade de desacelerar. Perde o poder de dizer não para um ambiente de trabalho tóxico ou para uma rotina que te adoece, porque a conta da sua vitória chega religiosamente todo mês. É neste ponto exato que a realidade bate de frente com a ilusão, e a ficha cai com uma clareza brutal. Você não construiu liberdade, construiu uma infraestrutura de exaustão. A armadilha é perfeita porque ela tem a estética exata da prosperidade. Todo mundo ao seu redor aplaude a sua jaula, porque eles também estão correndo dentro de uma. O problema não é o seu nível de esforço ou capacidade. O que acontece é que você se tornou incrivelmente eficiente em alimentar uma máquina desenhada para nunca se dar por satisfeita. Você consumiu a maior parte da sua vida apenas para sustentar o cenário, vivendo permanentemente na defensiva. E como você continua alimentando essa máquina exaustiva no seu dia a dia sem perceber? A armadilha é engatilhada por uma ilusão matemática automática. Quando você passa o cartão de crédito ou assina um contrato de financiamento, você acredita que está apenas trocando uma quantia de dinheiro por uma conveniência, um alívio ou um símbolo de status. O dinheiro sai, o conforto entra. A transação parece simples, limpa e inofensiva. Mas o dinheiro não é uma entidade abstrata que simplesmente surge na sua conta. Dinheiro é energia vital armazenada. Para ter aquele saldo disponível, você precisou acordar cedo, enfrentar o trânsito,
engolir frustrações em silêncio, resolver problemas que não eram seus e abrir mão de estar onde realmente queria. Henry David Thoreau destruiu essa ilusão financeira e mudou para sempre a forma de enxergar o consumo quando escreveu o seguinte princípio: o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por ela. Pare por um segundo e aplique essa lente à sua rotina. Aquele carro do ano estacionado na garagem não custou apenas uma entrada e 60 parcelas. Ele custou anos da sua paciência, custou madrugadas de ansiedade e centenas de horas de trabalho sob pressão. Aquela viagem feita por impulso, ou aquele upgrade de status feito apenas para não ficar para trás no seu círculo social, não custaram o limite do cartão. Eles custaram a sua tranquilidade financeira, custaram a sua coragem de pedir demissão quando o ambiente de trabalho se tornou insuportável. A verdade nua e crua é esta: o custo real de qualquer coisa não está na etiqueta, mas no tempo de vida que ela consome. Você nunca paga um bem de consumo com notas de papel ou dígitos em um aplicativo. Você paga com a sua vitalidade. Você paga com o seu desgaste mental. Você paga com a sua margem de segurança e com a sua liberdade futura de escolha. Toda vez que você adquire algo de que não precisa, seja para anestesiar o estresse de um dia ruim ou para parecer bem-sucedido aos olhos dos outros, você está literalmente fatiando a sua própria autonomia e entregando de bandeja para o sistema. A etiqueta pode até dizer o preço em moeda, mas a fatura invisível é cobrada em horas que nunca mais voltarão. E o aspecto mais perverso dessa dinâmica é que a cobrança não acaba quando você sai da loja ou assina a escritura. Aquele tempo de vida que você entregou no momento da compra foi apenas a taxa de entrada, porque o patrimônio, quando não é estritamente necessário ou intencional, rapidamente se transforma em uma responsabilidade crônica. Henry David Thoreau observou essa armadilha com uma clareza assustadora e cravou: os homens se tornaram as ferramentas de suas próprias ferramentas. Em outras palavras, muitas vezes você não possui as coisas. São elas que passam a administrar você. Cada novo item que você adiciona à sua rotina traz consigo um contrato oculto de manutenção. A casa com o dobro do tamanho não oferece apenas mais espaço. Ela exige mais horas de limpeza, mais móveis para preencher o vazio, mais impostos e uma lista interminável de pequenos reparos. O carro premium não traz apenas conforto. Ele embute um seguro mais agressivo, revisões exorbitantes e a paranoia silenciosa toda vez que você precisa estacionar na rua. Os eletrônicos de última geração demandam atualizações, proteções e cuidado constante, até se tornarem obsoletos e forçarem você a reiniciar o ciclo. Aos poucos, uma transição silenciosa e dolorosa acontece na sua identidade. Você deixa de ser o dono da sua própria rotina e se torna um funcionário não remunerado do seu próprio estilo de vida. A sua mente, que deveria estar livre para criar, decidir e descansar, passa a operar como um software de gestão de inventário. Você está permanentemente preocupado em limpar, consertar, proteger ou substituir alguma coisa. A sua atenção, que é o seu recurso mais valioso, é pulverizada em dezenas de obrigações domésticas e logísticas. É neste ponto de saturação que a compreensão amadurece. Você percebe que a simplicidade não é uma estética minimalista de paredes brancas para postar na internet. A simplicidade é uma estratégia brutal de defesa. É uma blindagem prática contra o excesso que sequestra o seu tempo. O que a sociedade chama de conquista patrimonial, na vida real, muitas vezes é apenas a adoção voluntária de um peso que você terá que carregar nas costas todos os dias. Você entrou no jogo acreditando que estava construindo um império particular, mas quando olha no espelho percebe que acabou virando o zelador de um museu de objetos que roubam a sua paz. E por que você aceita virar zelador desse museu particular? Por que é tão difícil abrir mão de coisas que, no fundo, você já percebeu que só trazem dor de cabeça e roubam o seu tempo? A resposta esbarra em um território ainda mais desconfortável da psicologia humana: a validação externa.
A verdade é que o seu custo de vida não subiu apenas para gerar conforto real. Ele subiu para sustentar um personagem. Grande parte do que você gasta não compra paz, compra aparência. O carro que chama a atenção na rua, as viagens rigorosamente documentadas em tempo real, as roupas com códigos de status, as idas a lugares onde ser visto importa mais do que a experiência em si. Tudo isso forma uma vitrine social. Você paga um imposto altíssimo cobrado em forma de exaustão diária, apenas para comunicar ao mundo que você não ficou para trás, que você pertence, que você deu certo no roteiro que entregaram a você. Henry David Thoreau analisou esse delírio coletivo de viver para o olhar do outro e resumiu a raiz do problema com uma precisão que chega a ofender a nossa vaidade. A opinião pública é um débil tirano comparada com nossa própria opinião privada. O que ele quer dizer é que você sacrifica a sua saúde financeira, a sua vitalidade e a sua autenticidade para tentar impressionar fantasmas. Você tenta provar o seu valor para pessoas que estão tão afogadas nas próprias inseguranças e dívidas que mal estão de fato prestando atenção em você. O sistema chama essa necessidade desesperada de aceitação de pertencimento social. Mas na prática e na conta bancária, o nome disso é obediência. Enquanto você basear o seu valor naquilo que os outros conseguem ver e aplaudir, a sua rotina continuará sendo um ralo aberto de energia e dinheiro. Porque tudo o que depende de aplauso externo exige manutenção constante. E a pergunta que você precisa ter a maturidade de fazer a si mesmo hoje é esta: de quem você está tentando arrancar aplausos ao custo da sua própria liberdade? E quando você sacrifica essa liberdade para sustentar uma vitrine, você se torna o alvo mais fácil do mundo para ser controlado. Esse é o ponto central que a maioria das pessoas nunca compreende. A sua vulnerabilidade é diretamente proporcional ao tamanho do seu custo de vida. Se você precisa de uma quantia gigantesca de dinheiro caindo na sua conta todos os meses, apenas para pagar a manutenção do seu personagem e não desabar, você perdeu o bem mais precioso que um adulto pode ter: o poder de recusa, a coragem de virar as costas para uma rotina que adoece o seu corpo e a sua mente simplesmente desaparece. A força para barrar exigências absurdas ou para impor limites a quem desrespeita o seu tempo deixa de existir. Você cede, engole o desconforto e silencia a própria intuição. Por quê? Porque depende desesperadamente daquela renda para sustentar as grades da própria jaula. Você virou um refém dócil do seu próprio contra-cheque. Foi observando essa armadilha que Henry David Thoreau redefiniu completamente o conceito de riqueza, indo na contramão de tudo o que a sociedade moderna aplaude. Ele cravou: um homem é rico em proporção à quantidade de coisas de que pode prescindir. Preste muita atenção no peso dessa ideia. O verdadeiro poder não está em poder comprar tudo, mas em poder recusar. Quem precisa de pouco se torna estruturalmente forte e extremamente difícil de manipular. Se o seu custo de vida é baixo, enxuto e bem governado, você ganha margem de manobra. E quem tem margem tem fôlego para tomar decisões com lucidez em vez de agir por desespero. Nesse nível de clareza, viver com menos deixa de ser uma restrição financeira ou uma estética de internet e passa a ser uma arma de defesa pessoal. É a criação de um escudo. A simplicidade deixa de parecer renúncia e começa a se revelar como soberania prática. O sistema consegue dobrar, assustar e comandar qualquer pessoa que esteja desesperada para manter as aparências e pagar os boletos do mês. Mas o sistema não faz a menor ideia de como controlar alguém que precisa de muito pouco para viver com dignidade. Mas existe uma camada ainda mais profunda para desvendar. Se a simplicidade protege e o excesso aprisiona, por que resistimos tanto a pisar no freio? A resposta é que o excesso não é apenas um problema financeiro ou social. Na verdade, ele funciona como uma poderosa anestesia psicológica. Quando você lote em sua agenda,
acumula obrigações, compra compulsivamente e corre de um lado para o outro sem parar para respirar, você cria uma cortina de fumaça. Você preenche cada segundo do seu dia para não ter que lidar com o próprio vazio. Henry David Thoreau percebeu essa fuga existencial e deixou um alerta que fere o nosso orgulho produtivo. Nada é tão fatal para a alma como a ocupação incessante. Se a sociedade moderna faz você acreditar que estar sempre ocupado é um atestado de importância, mas na vida real, a correria frenética frequentemente é apenas um mecanismo de defesa. Muita gente lota a própria vida para não escutar o que o silêncio revelaria. Porque quando o ruído externo cessa, quando o cartão de crédito está na gaveta e a tela do celular se apaga, a mente é obrigada a parar. E nesse espaço vazio, as perguntas que você tem evitado durante anos começam a aparecer. Eu me reconheço na vida que construí? Estou correndo na direção certa ou apenas correndo mais rápido? Eu realmente admiro a pessoa que me tornei para sustentar esse castelo? Encarar essas perguntas exige uma coragem absurda. Para não ter que lidar com a dor das respostas e com a responsabilidade de mudar de rota, é muito mais fácil comprar outra coisa. Assumir outro compromisso inútil. Adicionar mais ruído ao sistema. A ocupação constante afoga a consciência. O excesso de informações, posses e tarefas serve para entorpecer a sua capacidade de reflexão. Você não está sendo produtivo, você está apenas se medicando com distrações. O cansaço extremo passa a ser o preço que você aceita pagar para nunca ter que olhar para dentro e encarar as próprias verdades. Se o excesso anestesia e aprisiona, a única saída real para esse labirinto é ter a coragem de fazer o movimento oposto. Não se trata de uma renúncia dolorosa, mas de recuperar intencionalmente o seu espaço em branco. Quando Henry David Thoreau tomou a decisão de se afastar da sociedade febril da sua época, ele registrou uma das resoluções mais poderosas sobre a autonomia humana. Fui aos bosques porque queria viver deliberadamente, enfrentar apenas os fatos essenciais da vida e ver se não poderia aprender o que ela tinha a ensinar, em vez de, ao morrer, descobrir que não tinha vivido. Para você, no contexto moderno, ir aos bosques não significa fugir da civilização ou morar isolado. Significa criar uma barreira de proteção em volta da sua mente. Significa cortar de forma implacável o ruído, os compromissos vazios, o consumo automático e as urgências que os outros tentam empurrar para a sua agenda. É parar de viver apenas reagindo a estímulos e começar a ditar os próprios termos. O objetivo da simplicidade não é fazer você ter menos por pura privação. É devolver a sua capacidade de foco. Viver deliberadamente é recuperar margem mental para pensar e escolher. A simplicidade estratégica não tira o brilho das coisas. Ela atua como a ferramenta mais sofisticada que um adulto pode usar para limpar a neblina. Quando você limpa o terreno, a sobrecarga desaparece. Quando você para de sangrar dinheiro e energia tentando impressionar quem não importa, você acumula segurança real. E quando a sua segurança já não depende de sustentar um personagem, você finalmente consegue sentar em silêncio, olhar para o próprio futuro e governar a sua direção com lucidez. Você começou este vídeo acreditando que a exaustão constante era o preço inegociável para ser um adulto bem-sucedido. Mas agora você enxerga o cenário com uma lente muito mais afiada. Você percebeu que tentar abraçar tudo não garantiu a sua liberdade. Apenas construiu uma jaula mais cara que exige o seu tempo de vida para ser mantida em pé. A verdadeira riqueza não está em acumular até não aguentar mais o próprio peso, mas em ter a inteligência de manter na rotina apenas o que não rouba a sua paz. A partir de hoje, a responsabilidade de interromper esse ciclo automático está nas suas mãos. A sociedade não vai te dar permissão para desacelerar. O sistema vai continuar tentando te vender barulho, status e ocupação incessante. Cabe a você ter a maturidade de erguer o seu próprio escudo. Escolher a simplicidade não é um atestado de fracasso, mas a decisão mais forte e sofisticada que você pode tomar para recuperar a sua soberania. Porque no fim, viver melhor não é ter mais para administrar.
é ter menos coisas administrando você. Se esta reflexão reorganizou a sua percepção e te trouxe clareza hoje, deixe o seu like no vídeo. É assim que você apoia a continuidade desta mensagem. Se você chegou até o fim e está decidido a blindar a sua vida contra o excesso, escreva nos comentários. Eu escolho a minha liberdade. Quero ver quem, de verdade, decidiu sair desse ciclo. Agora que você entendeu como estancar o vazamento do seu tempo e do seu dinheiro, o próximo passo é aprender o que fazer com essa margem que vai sobrar. Para entender como construir um patrimônio sólido e multiplicar seus recursos de forma consciente, clique e assista agora ao vídeo. Pense como Arkad, o homem mais rico da Babilônia. Te vejo do outro lado.